Bom dia, já é mais ou menos 5h40 da manhã, mas eu queria trazer para vocês essa palavra porque eu estava lendo em Atos, falou comigo e eu espero que fale com vocês, me chamou a atenção, não? Eu estava lendo em Atos capítulo 11, eu não tomei meu café ainda, então minha cabeça não, meu cérebro não tá acordado ainda. Mas eu estava lendo em Atos, capítulo 11, e a palavra que nós estamos lendo aqui é aonde, no capítulo 10, Deus se aparece, dá uma visão para Pedro, e mostra para Pedro que ele tem que pregar para os gentios também. E Pedro se surpreende, começa como argumentar com Deus, não aceita muito, porque naquele tempo os judeus e os gentios não se misturavam. Se tu lê a história de José, por exemplo, quando os irmãos chegaram no Egito, eles comeram em mesas diferentes, coisas diferentes, porque os judeus não se misturam com os gentios. Os gentios naquela época eram vistos como impuros, eles não circuncidavam, eles não comiam, eles comiam comidas com sangue, de preparação diferente, então eles eram vistos como sujos e os judeus eram escolhidos por Deus, eles eram separados e limpos, né? Eles tinham que purificar para Deus, sempre. Então, foi um pouco de surpresa para Pedro, porque como que agora eles têm que pregar para os gentios? Até esse momento eles estavam pregando só para os judeus, não para os gentios. E Deus fala para Pedro, não chames tu comum ao que Deus purificou. Só aí pode sair uma pregação. Mas Pedro, então, tá lá na casa dele, recebendo essa visão, ele tá em Jopa. E chega alguns servos desse gentio que Deus tinha falado com ele, Deus tinha dito que ele fora a tal casa e chamasse a Pedro para ir à sua casa orar por ele, falar com ele. Então, os servos desse gentio foi e chamaram a Pedro. Ele era um homem gentil, mas ele era um homem que buscava Deus, que sempre estava na presença de Deus. E mais fiel, muitas vezes, do que muitos judeus. Então, eles buscam a Pedro, bem quando está a visão terminando. E Pedro, sem questionar mais, vai com eles até a casa desse gentio e começa a conversar com o gentio. Começa a falar com ele. No momento que Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, começa só a ter uma conversa com ele, diz a Bíblia que o Espírito Santo descendeu sobre essa casa. E eles começaram a falar em línguas. E o Pedro, juntamente com os que estavam com Pedro ali, os outros apóstolos que estavam com Pedro, se surpreenderam, porque o Espírito Santo estava descendendo sobre esses gentios da mesma maneira que tinha descendido sobre os discípulos. Então eles se surpreenderam. Eles ficaram sem palavras. Mas depois, aqui no capítulo 11, diz assim no versículo 1 e 2, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Apóstolos e irmãos que estavam na Judéia. São pessoas que estavam fazendo milagres também, que estavam pregando a palavra também, que estavam ajudando na igreja também. Eram pessoas que também tinham recebido o Espírito Santo, que estavam caminhando com Pedro, que estavam na mesma visão, que estavam servindo o mesmo Jesus, apóstolos e irmãos. Versículo 2 diz, e, subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram de circuncisão. Disputavam. Na versão inglesa aqui, diz que eles estavam criticando a Pedro. Começaram a criticar a Pedro. Por que tu foi com gentios a pregar para eles e comeu com gentios? Isso, eles começaram a criticar. Eu acho que no momento eu me imagino, porque sendo ser humano eu me imagino. No momento deles ouvir a notícia, tu ouviu? Pedro estava com fulano, mas ele não é gentil?
Ele é gentil. Pedro foi lá e estava comendo com ele e começaram a falar mal dele. Eu me imagino as coisas acontecendo na cabeça deles. Porque eles foram e criticaram Pedro pelo que ele tinha feito. Só que eles eram apóstolos. Eles eram irmãos na fé. Não deviam eles, então, ter entendido? Não deviam eles estar no mesmo sentir? Esse é o problema. Que muitas vezes Deus te chama para algo, Deus te mandou fazer algo, Deus te dá uma visão sobre algo, e nós esperamos, como ser humano, nós esperamos que os nossos irmãos da fé, que as pessoas na igreja que nos conhecem ou que conhecem a palavra tanto como nós, que eles estejam de acordo com nós. Nós esperamos que os pastores entendam e nos apoiem nessa visão que a gente teve. Mas muitas vezes nós temos que caminhar sozinho nessa visão. Por quê? A visão que Deus deu sobre os gentios foi dada para Pedro, não foi dado para os apóstolos, não foi dado para os demais discípulos, não foi dado para João, não foi dado para Paulo, não foi dado para as outras pessoas que estavam ali caminhando com ele, não foi dada para os outros irmãos que estavam caminhando com ele, foi dada para Pedro fazer. Então, eles não entendiam, era algo específico para Pedro fazer. Muitas vezes Deus vai te dar coisas, vai pôr coisas no teu coração para fazer certas visões que as demais pessoas, por mais que estão nesse mesmo Espírito, que tem o mesmo Espírito Santo que tu, não vão entender, porque a visão é para ti, o mandato é para ti. Esse chamado é teu, não é das outras pessoas. O que Pedro estava fazendo era algo difícil. Por quê? Porque ele estava indo contra todas as normas do judaísmo naquele momento. Ele estava indo contra tudo o que ele tinha sido ensinado. Ele estava indo contra toda uma cultura, toda uma ensinança, não de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas desde a criação. Eles tinham sido ensinados de uma certa maneira. E agora Pedro, por receber essa visão, vai contra tudo isso. E é assim com nós também. Às vezes nós recebemos certos chamados, certas visões, Deus nos manda fazer certas coisas, né? A gente já ouviu de pessoas tendo um trabalho maravilhoso, ganhando muito bem, e eles deixam tudo de lado, desistem tudo porque Deus mandou eles fazer uma coisa certa. E daí depois estão sofrendo, às vezes passando fome, perseguição, e tu fica assim, é loucura, eles deixaram esse trabalho bom para fazer isso, mas é que Deus mandou. Quando Deus te manda fazer algo, às vezes vai ir contra essa cultura. Nós, pelo simples fato, de ser cristão, nós já estamos nos levantando e fazendo coisas loucas, né? Nós já estamos indo contra uma cultura. As pessoas dizem que mentir um pouquinho, uma mentira branca não importa. As pessoas dizem que um pouquinho não faz mal. As pessoas dizem que isso e aquilo não faz mal. E nós nos estamos levantando como cristãos, estamos dizendo, não, mas Deus me falou que eu não posso mentir, então eu não vou mentir. Ah, mas é só um pouquinho. Não, mas Deus falou que eu não posso, então eu não vou fazer. Deus me mandou fazer isso, então eu vou fazer. E já estamos indo contra toda uma cultura. A gente já é visto como um pouquinho louco, né? Mas quando nós levantamos contra uma cultura ensinada dentro da igreja, contra coisas que nossos pastores ou nossa religião nos ensinou por muitos anos, que tinha que ser dessa maneira, e Deus nos diz, não é bem assim, e nós nos levantamos com uma certa visão, nós vamos receber uma resistência poderosa dentro da igreja. Mesmo que são irmãos nossos, mesmo que tem que estar no mesmo espírito, eles não vão entender. Por quê? Porque a visão é tua, não é deles. Pedro em nenhum momento foi e pediu permisso deles. Nem tu deverias pedir permisso de outras pessoas. Agora, tem que se assegurar que seja de Deus essa visão. Pedro não teve uma visão, aconteceu 3 vezes.
Ele sabia que era de Deus. E ele era uma pessoa sendo usada por Deus. Realmente. O que acontece muitas vezes é que nós vemos uma necessidade fora ou dentro da igreja. Nós temos um sentir sobre algo. Às vezes também fomos ensinados de uma certa maneira e temos uma certa visão de como deve acontecer as coisas. O que acontece é que quando nós queremos fazer algo, o nosso cérebro já é construído para procurar confirmações que o que tu quer fazer seja certo. Então, o teu cérebro, a tua mente, começa a se enfocar em certas palavras, em certas ações das pessoas para confirmar aquilo que tu quer fazer. Mas às vezes não é de Deus, é só o teu cérebro tentando procurar o que vai confirmar o que tu quer fazer. Não quer dizer que é de Deus. Então, antes que tu tome esse passo, antes que fale com essa pessoa, antes que deixe o teu trabalho, antes que tu faça o que tu acha que Deus está te mandando fazer, pede confirmação, jejua, ora, se assegura que seja de Deus mesmo. A gente vê toda hora pessoas dizendo, eu vou ser missionário, e daí dá tudo errado, eles desistem num mês, porque não era de Deus, era a vontade deles. Eles procuraram favor deles. Quando Deus te manda fazer algo, por mais que se levante o mundo inteiro contra ti, por mais que pareça a coisa mais impossível do mundo, Deus vai te dar favor e Deus vai te abençoar. Diz na palavra, que se tu continuar lendo, que eles se calaram. Diz que Pedro começou a explicar para eles o que tinha acontecido, por que ele tinha feito isso. E diz no versículo 18, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, ou seja, se calaram e glorificaram a Deus. Por quê? Porque eles viram que era verdade. Como que os gentios iam receber o Espírito Santo dessa maneira? Se não fosse de Deus, Pedro ia ter ido lá, ia ter falado com esse gentio, e eles não iam ter recebido nada. Mas como era de Deus, o Espírito Santo caiu sobre eles. Havia essa confirmação. Deus calou eles, né? Porque como brigar contra Deus sobre algo assim? O mesmo se é uma visão de Deus com a tua vida. Se Deus te mandou fazer algo, se Deus te deu essa visão, não importa quem se levante, Deus vai eventualmente calar eles. Por mais que eles não entendam agora, a visão é tua, não é para eles entender. Tu tem que caminhar sozinho muitas vezes, mas a visão é para ti, não para eles. Não busque a confirmação de pessoas, busque a confirmação de Deus. Se assegure que seja de Deus mesmo. E depois, vai e faz. Mas é uma loucura. Vai e faz. Mas é impossível. Vai e faz. Mas não faz sentido. Vai e faz. Mas é que tá indo contra tudo que nos ensinaram. Tá indo contra, mas é que vai e faz. Se é de Deus, confirma mesmo. Se assegura que seja. Para que tu tenha favor e não seja envergonhado. Se é de Deus, vai e faz. A visão não é para os teus pastores. A visão não é para o resto da igreja. Não é para mim, é para ti. Essa visão é dada para ti. Esse chamado é teu e tu tem essa responsabilidade. Então é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar, é isso que veio no meu coração enquanto eu estava lendo esse capítulo da Bíblia. Eu queria animá-los que faça o que Deus mandou fazer. Porque talvez tem pessoas esperando pelo que Deus te mandou fazer. Talvez tem essa família esperando receber salvação, mas tem que vir de ti. E tu tá ali, ai, mas o que as pessoas vão dizer de mim, o que vão... Não importa, se Deus te mandou fazer, faça. Tá bom? Que Deus te abençoe. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.